Eu fui reprovado na sexta série por causa de jogo, e mesmo assim eu continuei jogando por mais 10 anos. Você já sentiu aquele aperto no peito enquanto estava jogando? Aquele sentimento tipo, eu devia estar fazendo outra coisa agora? Esse sentimento me acompanhou por mais de uma década, e eu ignorei ele todas as vezes. A história do meu vício em jogos online começa desde bem novo, quando eu tinha 12 anos de idade. Naquela época era tudo maravilhoso, sem trabalho, sem muitas responsabilidades além da escola, então eu podia despreocupadamente chegar em casa após um dia de aula e ficar o restante do dia jogando. Minha rotina costumava ser sempre a mesma. Eu acordava, ia para a escola, voltava da escola, almoçava, ficava jogando o restante do dia e aguardando ansiosamente pelo próximo final de semana, para também passar ele inteiro jogando. Minhas primeiras experiências começaram com jogos de console no PS2. Os que mais me prendiam eram os que me fazia disputar com alguém. Então eu jogava muito Bomba Pet, FIFA Street, GTA, Naruto, dentre vários desses clássicos. Mas quando ganhei o meu primeiro computador, esse vício se intensificou mais ainda, porque acabei conhecendo jogos online. Lembro que o meu primeiro contato na época foi com o DD Tank, um joguinho de estratégia e mira que os jogadores controlavam os personagens para atacar em turnos. Cara, era muito bom, que saudade. Nessa mesma época, a minha atenção era dividida entre mais dois jogos. O primeiro, Transformice, que era um joguinho que você controlava um ratinho, que você tinha que pegar um queijo e levar até uma toca. E o segundo, Rabu Hotel. O Rabu Hotel era um jogo de interação online que você podia criar várias salas diferentes. Nessas salas podia ser de uma balada até um quarto privativo, e aí você convidava várias pessoas para interagir junto com você. Era muito divertido também, e tenho certeza que a maior parte de vocês já devem ter jogado. Até que conheci o Crossfire, um jogo de FPS bem antigo que me prendeu por uns bons anos. Inclusive, nesse jogo, eu cheguei bem perto da pontuação máxima, que no caso dentro do jogo era a patente máxima, que inclusive tinha uma grande variedade de modos. Modo zumbi, missões contra monstros, modo fantasma, modo faca, entre muitos outros. Os mapas eram super trabalhados e muito divertidos também. Até chegar no maldito League of Legends. Esse sim consumiu muito da minha sanidade mental. Eu comecei a jogar no final de 2014 e demorei mais de 10 anos para parar. E ali, pela primeira vez, os jogos começaram a me custar alguma coisa de verdade, pois eu deixava de fazer muitas coisas, tipo estudar para a escola, só para ficar jogando. E por conta desse comportamento, eu sempre tinha uma pressão dos meus pais falando a mesma coisa no meu ouvido. Sai desse computador, moleque, vai estudar! Mas eu nunca escutava. E nem queria equilibrar as coisas. Eu só queria jogar. E aí veio o resultado. Fui reprovado na sexta série. Eu só precisava fazer o mínimo. E nem isso eu quis fazer. Por conta disso, fui colocado de castigo por alguns meses pelo meu pai, sem poder jogar absolutamente nada. E aí eu acabei perdendo a vontade com o tempo. Os anos passaram e essa vontade acabou retornando, só que dessa vez com o Valorant, a mesma empresa que criou o LoL. Olha que ironia. Esse sim conseguia me estressar mais do que o próprio LoL, porque eu conseguia atingir um rank bem alto no jogo, e aí por conta disso eu acabava sendo muito competitivo. Qualquer coisinha eu me estressava. Ou seja, eu sempre estava mais puto do que me divertindo no processo. E pior ainda, eu gastava horas e horas em um hábito que não me fazia chegar a lugar algum. Eu não tinha o objetivo de ser jogador profissional, então só servia para me fazer perder tempo e me fazer fugir das minhas próprias responsabilidades. Eu só queria sentir qualquer prazer dopaminérgico que me fazia sair um pouco do tédio da minha rotina. Videogame é bom? Sim, demais. Mas a partir do momento que você usa ele para fugir do que você deveria estar fazendo, ele deixa de ser lazer e se transforma numa âncora. Uma âncora que vai continuar mantendo você preso por muito tempo. E vem aqui, seja honesto comigo. Você realmente acha que tem tempo para jogar? Será que você não está deixando de dedicar mais tempo e energia nos seus projetos? Eu não sei você, mas eu sou uma pessoa muito ambiciosa. E quando eu parei para calcular de verdade a quantidade de horas que eu gastei jogando esses jogos, eu me fiz a seguinte pergunta: se eu tivesse dedicado metade desse tempo nos meus projetos e nos meus sonhos, aonde que eu estaria agora? Se faça essa pergunta também. Não é sobre abrir mão do lazer para sempre. É sobre entender o custo real dessa escolha. Cada minuto e cada hora que você perde jogando, você não está construindo nada. E tudo bem se é isso que você quer. Mas se você está insatisfeito com a sua vida hoje,
Você precisa ser honesto consigo mesmo sobre o que você quer. Se você é uma pessoa assim como eu, que trabalha, que faz academia, que faz faculdade, ou pelo menos estuda para outra coisa em específico, você automaticamente percebe que você não tem tempo para mais nada. Menos ainda se tu trabalha no sábado. Eu, pelo menos, graças a Deus, trabalho na 5x2, o que faz com que sobre um pouquinho mais de tempo para correr atrás de outras coisas. É isso que você precisa ter em mente. Porque o papo é o seguinte, a maioria das pessoas trabalha normal durante a semana, cumpre as suas obrigações, vão à faculdade, mas chega no final de semana e elas falam: ah não, agora eu vou relaxar, vou descansar um pouquinho, vou aproveitar, vou sair, vou passear e tá tudo bem. Mas existe um outro grupo que faz totalmente o contrário. Eles aguardam pelo final de semana para poderem investir mais tempo e energia nos projetos e nos sonhos deles. E nenhum desses dois grupos está errado. Me entenda bem aqui. Eu não estou querendo determinar na sua vida que você tem que abrir mão do lazer para ficar trabalhando. Mas essa é a realidade de muitos de nós. Infelizmente, a gente vive num país que não favorece o nosso crescimento. Pelo contrário, acaba impondo barreiras. O que eu mais vejo são pessoas falando que não suportam seus empregos, que queriam novas oportunidades, que queriam ganhar mais. Mas essas são as mesmas pessoas que não estão dispostas a sacrificar o próprio lazer em prol disso. Então o que me fez largar meu vício em jogos foi perceber exatamente isso. Porque eu poderia muito bem, numa semana normal, ir trabalhar, ir treinar, ir para a faculdade e no final de semana não fazer absolutamente nada. Só relaxar, curtir, ficar jogando ou scrollando no TikTok, enfim. Só que, será que se eu fizesse isso eu iria conseguir atingir os meus objetivos? Ou pelo menos atingir na velocidade que eu esperava? A verdade é que não. Eu apenas iria atrasar os meus próprios sonhos. Então, nesse momento, eu tive que fazer uma escolha. Tive que determinar qual era a minha prioridade. E nesse caso, a minha prioridade não podia ser dividida com nenhuma outra coisa que não me facilitasse chegar aonde eu queria. Usar o meu tempo livre para não fazer nada relevante, ou usar o meu tempo livre para mudar minha realidade. E aí lá na frente, se Deus quiser, chegar num ponto em que eu possa usar o meu tempo livre para fazer o que eu quiser, sem nenhum peso na consciência. A maior parte dos momentos que passamos horas jogando servem para nos tirar um pouco da realidade, nos fazer esquecer da rotina pesada e cansativa, e principalmente dos problemas pessoais de cada um. Eu entendo isso. Só que é burrice fazer isso. Me desculpe a palavra, porque no final você não vai estar trabalhando para lá na frente construir um futuro onde você tenha estabilidade financeira, onde você possa deitar a cabeça na cadeira se quiser e ficar jogando o dia inteiro, mas dessa vez sem peso na consciência, sem ter que fugir dos problemas que você não vai ter. Você estará apenas fugindo dessa responsabilidade e deixando o tempo passar. E é isso que muita gente não entende. Não consegue abrir mão do prazer momentâneo hoje para o prazer futuro, onde você vai ter uma vida estável para poder aproveitar. Você já se perguntou aonde você chegaria caso decidisse se dedicar 100% aos seus projetos? Ou em que velocidade você chegaria lá? Será que vale a pena dividir esse tempo com uma atividade que é sim muito boa, mas que provavelmente não vai te trazer esse futuro? Se você tem o sonho de ser um streamer de games ou um youtuber, vá em frente, cara, de verdade. Mas se você não tem isso, é perca de tempo. Você pode me dizer o que quiser. Ah, Matheus, mas tem vários benefícios. Ah, Matheus, mas é uma válvula de escape para os problemas. Cara, você precisa escolher qual é a sua prioridade. Você passa a semana inteira trabalhando que nem um condenado. Eu entendo que no final de semana você vai querer jogar. Mas se você está insatisfeito com a sua vida hoje, você não pode dividir esse tempo com jogos. Sinto muito, dói, mas é assim que a vida é. Ninguém vai mudar a sua vida. Só depende de você mesmo. Então, se você quer atingir grandes coisas, esqueça os jogos, vai trabalhar. Sim, você vai ter que ralar muito durante a semana e no final de semana também, até você chegar aonde você quer. Eu sei o quanto é difícil ouvir isso. Sei o quanto a vida é injusta para quem não nasce em berço de ouro. Então, vai trabalhar, vai estudar e vai fazer muito dinheiro. Quando você chegar aonde quer e atingir a sua liberdade financeira, aí sim você volta a jogar. Até lá, você precisa ser obcecado pelos seus sonhos. Muita gente mete esse papinho de que, você tem que manter um equilíbrio. Mano, equilíbrio é uma mentira. É uma mentira que te contam para te deixar acomodado sem fazer nada. Se você quer conquistar grandes coisas, você tem que trabalhar duro.
Você vai ter que trabalhar 24/7 sim. Se você escolher não fazer isso e dividir o seu tempo com tarefas que não vão te ajudar a chegar lá, tu vai viver uma vida frustrada. Provavelmente você nem vai conseguir alcançar os seus objetivos, ou demorar muito para alcançar. Então, mano, acorda. A vida não vai passar a mão na sua cabeça. Se você quer atingir grandes coisas, você vai ter que fazer o que a maioria das pessoas não faz. E eu sei que você já deve estar cansado de ouvir essa frase, mas é a pura verdade. Larga esse jogo, vai trabalhar, vai estudar, vai fazer muito dinheiro. E aí lá na frente, quando você estiver bem, aí você volta para jogar e aproveitar. Se você se identificou com essa história, deixa um like aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Tchau!